Fala galera, ligada na internet, professor Rodrigo na área. E olha galera, o vídeo de hoje, olha que lindo, maravilhoso, que jogo que é esse que vocês estão vendo na tela rodando aí, Mortal Kombat 11, sim senhores galera, vocês podem estar observando aí que eu vou fazer uma torre clássica, na dificuldade humilde, porque a gente é humilde, né, novato, dificuldade novata, porque eu não tive tempo para aprender ainda muitos combos, né, mas é isso aí. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer os rumores sobre o PlayStation 5, enquanto vocês vão vendo eu me quebrar no pau aí nessa torre. Só um detalhezinho, galera. Quando eu tava no boss, quando eu cheguei no boss, não consegui enfrentar o boss, porque o servidor caiu, certo? Então não se assustem que vai dar no final do vídeo que ele vai simplesmente finalizar ali e não vamos ver o último boss, beleza, galera? Então, moçadinha, PlayStation 5, rumores, e eu quero comentar algumas coisas com vocês aí. Primeiro, resolução nativa em 4K do PlayStation 5. O que é isso, galera? A gente tem o 4K. Fisicamente falando, o que é esse 4K? A gente tem a definição, que é 4 vezes mais pixels, 3.840 por 2.160. Isso vai tornar a imagem mais nítida, brilhante, com a melhor variação de cores. Por que a gente fala isso? Porque se a gente for olhar bem, o PlayStation Pro, a grande questão dele foi que ele tinha uma resolução 4K, ele prometia isso, mas não era uma resolução 4K nativa, ou seja, o aparelho ser para 4K, ser feito para isso, né? E outra coisa que a gente como a gente tá falando em rumores do PlayStation 5, né? Professor, mas por que você não vai falar do Xbox também? O Xbox depois a gente pode comentar sobre ele num outro vídeo. Eu vou focar aqui no PlayStation 5, que é essa nova geração aí, certo? E também porque eu tenho o PlayStation 4, eu jogo já desde o PlayStation 2, 3 e 4, eu já joguei. E eu jogo mais no PC, então fica aí os haters de plantão podem falar, você não vai fazer Xbox, depois a gente pode analisar isso também, o Xbox, ok? Da Microsoft. Então vamos pensar em algumas coisas. Como é rumor, né, gente? Então a gente não sabe ainda nada, não tem nada anunciado com certeza, assim, tipo, nossa, deu certo isso, né? Então, primeira coisa, estão dizendo também que o PlayStation 5, ele vai ter pode ser que ele tenha uma resolução 8K, né? Então por isso que eu já falei do 4K, porque às vezes a gente fala, poxa professor, mas nem o 4K tá popular, já estão falando em 8K. Sim, gente, então 8 vezes mais de pixels e tudo mais. Então aqui o preço no Brasil, a gente tem que lembrar que quando o PlayStation 4 saiu aqui no Brasil, ele chegou aqui por R$4.000, né? Então se a gente tá falando em rumor, PlayStation 5, e vamos pensar no mercado que a gente queira, por exemplo, comprar ou numa loja, ou numa mídia, uma loja física ou digital, o preço, como que vai estar esse preço aí, né? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar também. Uma coisa que é interessante também, que eu estava lendo os rumores em alguns canais de youtubers e alguns artigos nacionais e internacionais, provavelmente o PlayStation 5 vai ter uma compatibilidade com games do PlayStation 4, né? O que até então no PlayStation 3 já foi meio que uma tristeza para os usuários, porque você queria às vezes jogar um jogo, você tinha jogos de mídia física que eram mais populares no PlayStation 3, né? Já com as questões das mídias digitais, ou mesmo nas mídias digitais, essa compatibilidade acabou não acontecendo, e é o que espera-se disso. Alguns rumores um pouquinho mais que a gente pode também pensar e ficar interessados e aguçados nisso. Intervalo de tempo entre as gerações, entre o lançamento dos Playstations, que é mais ou menos em torno de 7 anos, então a gente tem lá desde o lançamento do PlayStation 4 até os dias de hoje, né? Então isso já dá uma esperança que eles possam anunciar isso ao menos esse ano, né? Outra coisa também, a gente tem que a Sony ela já confirmou que o PlayStation 4 está chegando ao fim. É só a gente ver aí, galera, a quantidade de lançamentos exclusivos da marca, né? Você tinha, o ano passado a gente teve aí basicamente, vamos pensar em lançamentos, tivemos o God of War, né? Aí esse ano a gente já tem também o Days Gone, e provavelmente ninguém sabe ainda sobre o Last of Us Parte 2, então a gente, né, vai saber cada vez menos, eles vão lançar coisas para o PlayStation 4 aí, certo?
outra coisa que é importantíssima a gente ficar ligado, galera, a gente tem uma corrida tecnológica violenta entre as grandes marcas. Quais são as marcas, né, galera? Microsoft, a Sony e a Nintendo. Vamos lembrar lá que o PlayStation 4, quando começou essa febre de TV 4K, o PlayStation 4 lançou, a Sony, lançou o PlayStation 4 Pro. Em seguida, a Microsoft lança o Xbox One X, né, X, o Xbox One X, que ele já veio com uma resolução nativa 4K, então isso foi um baque para a Sony. Então, outra coisa que a gente tem de importante, depois a Nintendo lança o Switch, né, que daí acaba vendendo mais do que em alguns lugares do mundo, então a venda da Nintendo cresceu, etc. Então vale a gente ficar ligado, vale a pena a gente ficar ligadão, porque a Sony, eles não estão querendo sair por trás desse ou para trás nesse novo console. Então eles estão trabalhando firme, ao que tudo indica, para que eles não possam ficar por trás disso daí. Galera, então a corrida tecnológica, a gente tem que ver isso também, porque a gente tem Microsoft, Sony e Nintendo por uma busca no mercado, então é óbvio que eles estão trabalhando nisso para que eles possam lançar o quanto antes conteúdos novos, de games novos e videogames novos, certo? E então a gente tem que ficar atentos a isso aí também, tá? É muito importante isso daí. Tá ok? E daí agora, galera, agora vocês estão olhando aí que eu estou enfrentando o cano nesse momento, né? Por que eu coloquei o Mortal Kombat? Eu vou falar um pouco, galera, da parte física, já agora que a gente já se atualizou da parte da tecnologia dos rumores do PlayStation 5, eu vou falar um pouco sobre a física que é chamado Physics Engine. O que é isso? Para que serve isso, né, galera? Então, basicamente, quando a gente fala de physics, da física de jogos, etc., isso é válido para qualquer jogo, desde um jogo de luta até um jogo, nossa senhora, que pancada foi essa, hein? A gente pode falar em jogo de luta, um jogo de simulação, qualquer tipo de jogo. Hoje em dia os games mais atuais, eles procuram trabalhar com isso. E o que é isso? Basicamente a gente tem o quê? Que eles pegam a física, ou seja, eles vão querer simular sistemas físicos, ou seja, se aproximar da realidade, tá? Tá, professor, mas e o que tem a ver um jogo de luta com isso? Bom, se vocês forem olhar e comparar, depois é só vocês olharem o Mortal Kombat 10 como que tava o jogo, né? Os gráficos e tudo mais, e como que tá esse. Se a gente fala em jogos de luta, cada vez mais eles estão se aproximando, que parece uma luta real, assim, né? Que os caras estão batalhando mesmo. Ah, professor, vai vir o hater e vai falar que Mortal Kombat os caras têm poder sobre-humano, os caras lançam, sai faísca, o Raiden faz raio, o outro tira espada, sai poderzinho, cospe, né, sei lá, cospe veneno e tudo mais, né, galera? Mas vamos lembrar que, independente disso, eles sempre procuram trabalhar melhor a física dessas coisas. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte. O que seria essa Physics Engine? A gente tem vários conceitos importantes aí. Conceitos de dinâmica e fluidos, ou seja, o jogo ele tenta tornar o jogo mais real possível. Na parte de dinâmica, por exemplo, a gente tem a questão de vetor, que eles trabalham com XYZ. A parte de colisão, vamos pensar aí no MK11, a parte do cara tá socando a cara do outro, fazendo um combo, alguma coisa, né? Então a gente tem a parte de colisão. A parte de força, obviamente, você tem força, velocidade, a questão da gravidade, o próprio torque, quando você, por exemplo, quando você pega um objeto, joga nele, ele gira. Então, cada vez mais os games eles procuram se aproximar da realidade física, ou seja, aproximar isso, tornar ele mais real. E isso é graças a essa Physics Engine aí, né? Que tem algumas placas, tem o suporte, né? Algumas placas mais... Hoje em dia, essas placas mais modernas todas, eu acho que não tem exceção de que elas não trabalhem com isso, principalmente por causa da modernidade das placas, né? Então, galera, é isso que a gente tem que pensar sempre, olhar e observar, que essa Physics Engine aí, ou seja, essa física aí dos games, ela está presente para tornar a sua experiência com games melhor, né? Você aproximar isso, você vê assim, tipo, nossa, eu tô batendo no cara de verdade, né? Parece que você tá batendo mesmo. Ou, por exemplo, um jogo de corrida, poxa vida, parece que eu tô dirigindo um carro mesmo, né? Um jogo de simulação, né? Por exemplo, que aí a gente tem aquela questão de, por exemplo, jogos de corrida, o jogo arcade versus o jogo de simulação,
ação, né? O jogo arcade, você tem só, tipo, a corrida em si, né? Nossa, que lindo, que maravilhoso isso, né? Então aí agora eu vou terminar com um Fatality, né? Então, e daí o vídeo infelizmente, vai dar uma bugadinha aí, porque ele travou no meio do negócio. Certo, galera? Então, a gente vai ficando por aqui, vocês vão ver esse Fatality maravilhoso que eu fiz aí. E daí, na sequência, galera, fiquem ligados, não deixem de se inscrever no canal, tá? Ativem o sininho para vocês ficarem ligados, receberem todas as notificações, certo, galera? Espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo, dê o like, ajuda aí o canal a crescer, tá bom, galera? Fiquem ligados, muito obrigado, até mais, tchau, tchau!